Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe seu dia, que seu dia seja um dia esplendoroso na presença do nosso Pai, que Ele conceda a você toda a vitória, toda a libertação para os seus problemas, para as suas dificuldades, que Ele se faça presente em todas as áreas da sua vida e que seja iminente as bênçãos dele derramadas em sua vida. Eu quero convidar você a curvar a sua fronte, a elevar os seus pensamentos a Deus, esse momento tão maravilhoso que é o momento que nós se aproximamos do nosso Deus, que nós falamos, contamos nossas causas, todas as ganhas, as perdidas, e nós entregamos na mão dele. Portanto, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, levar os seus pensamentos a Deus comigo e vamos orar. Poderoso e amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu de vida. Obrigado pelas misericórdias do Senhor alcançadas e derramadas e renovadas em nossas vidas. Obrigado pelo longo das nossas vidas. A cada uma aqui o Senhor tem cuidado, o Senhor tem direcionado, o Senhor tem guiado e livrado de tantos problemas e tantas dificuldades. Pai, eu sei que as provações são tão complicadas, tão difíceis para cada um de nós suportar, mas nós sabemos que junto ao Pai nós temos um advogado fiel que nos liberta de todas as acusações e os laços de Satanás, Pai. Portanto, Pai, eu quero entregar a cada amigo ouvinte nesse momento nas tuas mãos, seus problemas, suas dificuldades, suas limitações, Pai. Que o Senhor derrame suas bênçãos e misericórdias a cada um deles, Pai. Pai, que as nossas provações nada signifiquem diante do prazer de saber que temos um Deus que cuida de nós. Também diante do enorme prazer de saber que em breve o Senhor virá nos buscar. Mas enquanto esse dia e hora não vem, prepara o nosso coração, aumenta a nossa fé, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Não que haja mérito em nós, mas em mérito ao Teu nome, que vive e reina por todos sempre. Amém. Bom, você sabe o que quer dizer a orientação do Espírito? Muitos acreditam que a orientação do Espírito ou o dom do Espírito Santo na vida de uma pessoa é simplesmente sair falando em dons de línguas, curando, falando aquilo que vem à sua mente. Mas hoje eu quero convidar você a estudar comigo essa tese. A orientação do Espírito Santo, o que vem a ser verdadeiramente a orientação do Espírito Santo. Bom, eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura. Eu vou, mediante a leitura também, vamos ler a palavra de Deus, provando o que estamos lendo aqui a cada passo. Mas eu quero que você preste atenção em cada frase, em cada versículo que vai ser lido. Bom, o Espírito é o agente que derrama o amor em nosso coração. Vamos lá. Para você entender melhor, abra sua Bíblia em Romanos 5:5. Romanos 5, verso 5. Diz assim: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Também abra sua Bíblia em João 16, dos versos 7 ao 11. Diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém que a vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, para que vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creia em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Também João
mas nos versos do João 16, dos versos 13, diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciarás as coisas que hão de vir. Abra sua Bíblia também em Atos 1, nos versos 8. Diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Bom, visto que é o Espírito Santo que neutraliza a obra satânica degenerativa, não é surpresa que Satanás tente por todos os meios distorcer nossa compreensão da natureza e da obra do Espírito. Enquanto alguns negam sua personalidade, outros elevam os dons do Espírito acima do seu poder transformador. Como que as pessoas elevam o poder do Espírito Santo acima do seu poder transformador? Como que as pessoas, desde aquela época em que Jesus falou tudo isso, até nos dias de hoje, nossos dias, as pessoas fazem isso? Eu vou lhe provar como. Vá em Atos, abra sua Bíblia em Atos 8, dos versos 4 ao 24. Diz assim, versos 4 em diante: Entrementos, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam anônimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Versos 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, ia sendo batizados, assim homens como mulheres, o próprio Simeão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Felipe de perto, observando a existência e os sinais e os grandes milagres praticados. Agora prestem atenção, dos versos 14 até o 24, como as pessoas não devem deixar que o poder do Santo Espírito se eleve, sobressaia, né, sobre a sua mente, porque isso se torna um pecado muito grande, porque eles acham que mesmo tendo um coração impuro, mesmo tendo um espírito tortuoso que se dobra para a direita e quanto para a esquerda, ele se acha no direito de fazer sinais, prodígios, curas, revelações, e quando isso não é dado e vindo da parte de Deus, isso se torna pecado. Então, preste atenção. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. Então lhes impunham as mãos
e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele que sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. É triste as pessoas acharem que a palavra de Deus pode ser vendida ou comprada. Se isso alguma vez passou pela sua cabeça, peça perdão para Deus, porque isso é um pecado muito grande na sua vida. A palavra de Deus, a boa nova da salvação, ela foi dada de graça e nós a damos de graça, certo? Verso 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado e, intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simeão lhes pediu: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada que disseste sobrevenha a mim. Então, assim, meus irmãos, é triste quando a pessoa pensa, né? A pessoa acha que ela pode comprar dom do Espírito, que ele pode cobrar por curas, e usando o nome de Deus. É muito triste, porque Deus não vai ter você que faz isso por inocente naquele dia. Acompanhe comigo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8:14. Em toda a verdade da palavra de Deus. João 16:13. Nós acabamos de ler. Jesus advertiu: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome e em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então, virá aquela triste palavra, que eu acho que essa palavra é a pior de todas. Aquela palavra que eu acho que vai ser pior do que... Olha, não existe, para ser sincero contigo, e eu tenho que ser sincero contigo, que essa palavra, meu irmão e minha irmã, não vai ser como um término de um namoro, de um casamento, de uma porta de um emprego que se fechou para você, ou de um auxílio que foi negado para você, ou de uma injustiça perante a justiça aqui da terra que foi te negado. Isso não se compara a tais palavras que Jesus irá dizer. Isso está lá em Mateus. Ele dirá: então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 21 e 23. Isso significa que o Espírito Santo jamais guia alguém para longe da palavra de Deus, que ele mesmo inspirou, mas sempre nos leva à conformidade com esta palavra. O mesmo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade nos capacita a conduzir outros a essa verdade. Mateus 28, 18 e 20, Atos 1 e 8 também. Enquanto cumprimos nossa missão, temos uma assistência. Então, manhã após manhã, devemos nos ajoelhar diante do Senhor, renovar nossos votos de consagração. E a Ele fizermos isso, e Ele nos concederá a presença do Espírito, com seu poder vivificante e santificador. Devemos estar abertos à sua liderança,
fazendo escolhas conscientes para realizar o que é certo e evitar o que é errado, ou seja, somente buscando, na força dada por Deus, viver como devemos estarmos abertos para receber o poder do Santo Espírito. Então, assim, jamais se venda. Jamais esteja com o seu coração impuro, com a sua mente depravada, tortuosa e achando que você, falando em línguas, você pregando curas, fazendo sinais e prodígios, mas você estando totalmente impuro, assim como Simeão, que era um necromante, né? Que era adivinho e fazia todos esses tipos de mágicas satânicas, você vai conseguir o perdão de Deus e chegar a algum lugar. As palavras mais duras serão essas: nunca os conheci. Naquele dia, Cristo dirá a você. Então pense bem antes de você sair falando coisas que não são verdades. Eu não estou aqui querendo fazer atrito, dizendo que outras pessoas, outras denominações são erradas. Não, jamais. Mas o que eu peço é que você estude a palavra corretamente como ela deve ser estudada. Compreenda o que Deus realmente quer e nos ensina. Aplique isso na sua vida, no dia de hoje. E pense, por que a importância de cada manhã orar e estar abertos à direção do Santo Espírito? Aplique na sua vida isso. Repense o porquê que você tem que ir todas as manhãs. Assim como as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs em nossas vidas, também todos os dias nós devemos renovar os nossos votos com Deus, consagrar o nosso coração, nosso espírito, e servir a Ele com bondade, amor e verdadeirismo. Que Deus abençoe seu dia. Um abraço.